de outro modo. Então vou lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês, eu vou fazer a leitura e depois a gente conversa. A ideia é não ficar também tão longo, tão cansativo. Então vou fazer aqui a leitura. Deixa eu ver se vai aparecer. Pronto. Vamos lá. Vice-conceito como recurso. Uma chave de leitura da obra de Hélio Strasburger. Pretendo refletir com vocês sobre um dos textos de Hélio Strasburger, tomando-o como exemplo de como é possível apreciar a riqueza de sua obra. Uma das características de seus escritos é o uso do vice-conceito, isto é, de metáforas, figuras de linguagem e analogias. Tal recurso, se for usado de modo inadvertido, pode dar margem a termos equívocos e tornar o leitor refém de suas próprias interpretações, de seus significados, segundo sua representação de mundo. No entanto, o recurso usado por nosso autor traz outra finalidade: tornar o relato da experiência de uma clínica uma reflexão abrangente, capaz de fazer pensar sobre outros atendimentos. De modo especial, o intento consiste em mostrar a singularidade das interseções, sobretudo da constituição de cada partilhante. Para iniciarmos essa reflexão, conforme anunciei, vou ler um dos textos do Hélio intitulado A Pretexto de Jardins. Trata-se de um capítulo que se encontra nas páginas 91 e 92 de seu livro Pérolas Imperfeitas, Apontamentos sobre as Lógicas do Improvável, publicado em 2012 pela editora Sulina. Depois eu mostro para vocês aqui a capa do texto quando eu sair dessa tela. Então, o texto é A Pretexto de Jardins. Aí, hoje amanheci escuro, sem palavras, seduz-me este exílio. Estou me esperando. De Jandri Rolim, poeta cigano. Não sei se é assim que pronuncia o nome, mas vai assim. Existe uma fonte extraordinária em que a obra de arte decaída se encontra. Nela é visível o apelo silencioso das raridades. Em algumas pode-se notar a exuberância dos contornos. Em outras, a raiz mergulha na terra em busca de proteção. Ainda há aquelas a lançar sementes na brisa passageira. Quando muito próximo, pode significar conviver com os espinhos uma da outra. Os sinais descrevem nuances de uma história em que antes e agora se integram, fazendo a pétala renascer, se alternando nas estações. Sua essência plural realiza uma poesia sem palavras nesses espelhos da natureza. Existem jardins com uma história de descuidos maltratados uma vida inteira. Ao vivenciar alguma forma de atenção, carinho, perseguem o subsolo de si mesmos. Nesse sentido, desacostumados à luz do sol, num movimento de quase semente, se refugiam nas sombras conhecidas, cercam-se de muros, paredes de difícil acesso. O dom da jardinagem conhece a língua ritual de morte e renascimento. Esses movimentos deixam rastros sem pegadas, reivindicando cuidados, dedicação. Um lugar onde o jardineiro nascido dos jardins exerce sua poética, numa fluência singular da mão com a terra, a água, o ar. Sua percepção atenta exercita habilidades de aprendiz. O diálogo com os brotos frágeis, as folhas maltratadas e a raiz tênue pode significar vida às sementes desmerecidas. A escolha da matéria-prima aos medicamentos, o afago carinhoso das manhãs, os tempos e momentos de cada planta podem florescer a vida nova. Nessa estética a céu aberto brotam rosas, dálias, gerânios, ipês, flamboyantes, num solo cultivado pelo encontro do artesão com seu barro. Nesse paraíso, onde a lagarta se faz borboleta, existe uma contraditória harmonia, onde uns completam os outros. Ao semeador da fauna e da flora, o pretexto se anuncia em cada broto desconsiderado. Talvez a queda da folha, flor ou fruto, ao fecundar um pedaço de chão, permita ao mago da natureza o encontro transformador de sua magia em um belo jardim. Esse é o texto do Hélio. E agora vou fazer alguns comentários ao texto dele. Agora vamos começar a conversar um pouco sobre esse texto. Comecemos pelo título. A Pretexto de Jardins. A quais jardins Hélio Strasburger se refere? E aqui nos deparamos com um dos centros de sua reflexão. Os partilhantes, sobretudo os atendidos por ele em 3 instituições psiquiátricas, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Aqueles que, nas orientações dos primeiros instantes da filosofia clínica, não poderiam ser atendidos por terem raciocínios desestruturados. Então, havia uma
uma indicação no início da filosofia clínica, em que pessoas consideradas pessoas com raciocínios desestruturados, que não poderiam responder socialmente por si mesmas, não poderiam ser atendidos pelo filósofo clínico. E isso, logo no começo, também já foi desfeito, né? A filosofia clínica se mostrou muito importante, inclusive, para esse trabalho. Enquanto o desafio de compreender a singularidade, esses partilhantes são tão desafiantes para um filósofo clínico quanto os que se encontram entre os ditos normais da sociedade. Mas no contexto em que se encontram, há princípios de verdade, circunstâncias, lugar, entre outros aspectos apontados nos escritos do Hélio, que ajudam a direcionar a reflexão. Quando escreve A Pretexto de Jardins, Strasburger recorre a um subterfúgio, isto é, usa algo para falar de outra coisa. Ele se refere aos jardins com a intenção de discorrer sobre a experiência de atendimento aos partilhantes. Conforme veremos, ao usar o termo jardins como recurso de vice-conceito, ele amplia a reflexão de quem lê suas linhas. Em seguida, o texto menciona um trecho redigido pelo poeta cigano de Jean Rollin. Em um escritor desavisado ou pouco cuidadoso, a escolha dos termos pode ocorrer quase por conveniência. Para quem cultiva as palavras, como um bom escultor a lapidar sua arte, como é o caso de Hélio Strasburger, cada palavra, expressão ou citação é criteriosamente escolhida. Eu tenho duas experiências assim que eu acho que são fundamentais para pensar isso, que o Hélio ele é um leitor assíduo de literatura, de crítica literária e de filosofia. E além disso, e além de eu saber já pela palavra dele que ele cuida muito das palavras que usa, ele é um dos meus leitores críticos. Então, assim, quando ele lê os meus textos, talvez ele seja quem mais questione um monte de... não só o conteúdo do que eu escrevo, mas a forma como eu apresento esses conteúdos. Então eu aprendo muito com ele porque ele tem esse cuidado muito minucioso com a palavra, com o uso de cada termo, com a repetição de termos dentro de uma frase, dentro de um parágrafo e por aí vai. Então ele cuida não só do conteúdo de um texto, mas da forma como ele é apresentado, a estética do texto também é muito importante. O autor então menciona um poeta, aquele que trabalha com as palavras, a dizer sobre estar sem elas e ao mesmo tempo se ver seduzido pelo exílio dessa escuridão, dessa ausência. Uma metáfora que pode nos apontar justamente para as estruturas de pensamento como a dos partilhantes internados, seduzidas pela ideia de ficarem exiladas do mundo da normalidade. Mas agora precisamos ir aos parágrafos. Antes é necessário dizer que as explicações e reflexões apresentadas são abreviadas, atendo-se ao essencial para esta exposição, para que não canse o ouvido ou os olhos de quem me acompanha, escutando ou lendo, nem ultrapasse o tempo destinado a essa apresentação no presente seminário. O primeiro parágrafo diz o seguinte: existe uma fonte extraordinária em que a obra de arte decaída se encontra. Nela é visível o apelo silencioso das raridades, em algumas pode-se notar a exuberância dos contornos, em outras, a raiz mergulha na terra, em busca de proteção. Ainda há aquelas a lançar sementes na brisa passageira. Veja, o pretexto mencionado no título são os jardins, mas o autor começa falando sobre a obra de arte. Pode-se apontar para duas possibilidades, entre inúmeras, por aqui. O jardim é a fonte na qual a obra de arte se encontra, ou, de cara, o jardim é de fato um pretexto e outras figuras de linguagem podem ser usadas. Opto por ambas. As obras de Hélio não pretendem construir conceitos. Suas palavras não esgotam a experiência ou o sentido em si. Elas apontam para o processo, o devir, anunciam ideias, reflexões e acontecimentos. Por isso, os jardins são pretextos, mas a intenção é mostrar a filosofia clínica em seu desvelar. Desse modo, poderiam aparecer um termo novo a cada parágrafo e todos teriam como fio condutor a intenção de fazer pensar a riqueza da experiência do consultório de um filósofo clínico. A fonte extraordinária pode ser a riqueza presente em partilhantes, por vezes marginalizados, decaídos.
também pode consistir no ambiente onde esses indivíduos se encontram. A fonte pode ser a clínica psiquiátrica e o interno a obra de arte. Ao apontar para o apelo dessas raridades, o autor não diz que uns são mais singulares do que outros. Essas singularidades mostram a riqueza de estruturas de pensamento ignoradas ou propositalmente exiladas por uma sociedade na qual é necessário obedecer aos ditames do normal, segundo princípios de verdades convencionados, num esforço para se adequar à exigência de ser útil na sociedade. Na exuberância dos contornos, é possível observar sutis manifestações dessas pessoas, mas há quem prefira o recuo na inversão, em direção às ideias complexas, em deslocamentos longos, onde se protegem das imposições da normalidade ou dos olhares de quem os rotula segundo o estranhamento diante de suas aparências. Aos que lançam sementes em instantes de expressividade, mostram a si de modo nem sempre compreensível pelas pessoas, cuja representação de mundo percebe o fenômeno filtrado por seus prejuízos, numa intencionalidade dirigida, desfocada da riqueza dos inéditos. No segundo parágrafo, ela escreve: quando muito próximo pode significar conviver com os espinhos uma da outra. Os sinais descrevem nuances de uma história em que antes e agora se integram, fazendo a pétala renascer, se alternando nas estações. Sua essência plural realiza uma poesia sem palavras nesses espelhos da natureza. Os indivíduos, representados pela obra de arte ou pelas plantas, quando muito próximos, na relação, podem gerar interseções nem sempre positivas. Os espinhos, possibilidade de gerar desconfortos nos outros, podem conduzir a negativas ou mistas. As palavras pessoais, que às vezes não são manifestas num roteirizar, podem ser entrevistas no tempo, num misto de deslocamento longo e curto, em esteticidades seletivas e brutas. Na sequência plural, em estruturas de pensamento com lógicas raramente compreensíveis por quem busca discursos completos, termos unívocos e raciocínios estruturados, aponta para a singularidade de um sentido próprio, chamado por Hélio de poesia sem palavras. Vamos para o terceiro parágrafo. Existem jardins com uma história de descuidos, maltratados uma vida inteira. Ao vivenciar alguma forma de atenção, carinho, perseguem o subsolo de si mesmos. Nesse sentido, desacostumados à luz do sol, no movimento de quase semente, se refugiam nas sombras conhecidas, cercam-se de muros, paredes de difícil acesso. Tais jardins, com descuidos e maus tratos em sua historicidade, ajudam a compreender o modo como lidam com suas próprias singularidades. Diante da atenção e do carinho, estranham, algo desconhecido em estruturas de pensamento, familiarizadas apenas com termos agendados no intelecto, de afronta e ultraje. Ante o deslocamento da acolhida, ante o estranhamento da acolhida, optam pela inversão, por viver no refúgio do próprio mundo, deslocamentos longos, roteirizar em direção às ideias complexas. Um refúgio seguro para quem associou a interseção como espaço e ocasião de agressão. No parágrafo seguinte, Hélio diz: o dom da jardinagem conhece a linguagem ritual de morte e renascimento. Esses movimentos deixam rastros sem pegadas, reivindicando cuidados, dedicação. Um lugar onde o jardineiro, nascido dos jardins, exerce sua poética numa fluência singular da mão com a terra, a água, o ar. Agora não é mais a característica do jardim, mas a do jardineiro, de quem exerce a jardinagem. Se o jardim nos apresenta o partilhante, seu cultivo é praticado pelo filósofo clínico. Quais são suas características? Uma delas é conhecer a linguagem ritual de morte e renascimento. Em outras palavras, o cuidador é familiarizado com fenômenos como o das autogenias, as mudanças pelas quais as pessoas passam na travessia dentro e fora da terapia. Os rastros sem pegadas podem nos fazer ver as consequências sem as causas, as resultantes sem as relações antecedentes. Uma abordagem terapêutica como a filosofia clínica, que lida com o outro estruturalmente,
consegue trabalhar com esses fragmentos. O jardineiro, nascido dos jardins, é o filósofo clínico, formado e em constante formação no consultório, lidando com a singularidade em suas inimagináveis manifestações. Desse modo, exerce sua fluência, ao adaptar-se aos inéditos na medida em que aparecem. Um misto de borogodó, isto é, aptidão para esse papel existencial, e estudos intermináveis dos fundamentos teóricos e práticos do método. Ao mesmo tempo, esse nascer dos jardins pode remeter à biografia do autor, que dos 9 aos 19 anos frequentou o sanitário Kempf, em Santa Cruz do Sul, para visitar o pai. Esse livro aqui, que ele menciona isso, é numa entrevista que está no livro de 2021, que é Filosofia Clínica, Anotações e Reflexões de um Consultório. No antepenúltimo parágrafo, Hélio continua: sua percepção atenta exercita habilidades de aprendiz. O diálogo com os brotos frágeis, as folhas maltratadas e a raiz tênue pode significar vida às sementes desmerecidas. A escolha da matéria-prima aos medicamentos, o afago carinhoso das manhãs, os tempos e momentos de cada planta podem florescer a vida nova. As habilidades de aprendiz constituem a vocação do filósofo clínico. Quem não se tornar íntimo dos estudos, dificilmente vai cultivar essa abertura às manifestações únicas do indivíduo. Os preâmbulos do ser terapeuta, que tem numa referência um livro do Fernando que é interessante, que trabalha sobre esse tema, como o acolhimento, a postura fenomenológica, a hermenêutica compreensiva e a analítica da linguagem, abrem portas para dar vida ao desconsiderado, as sementes desmerecidas por olhares habituados a buscar padrões estatísticos, tipologias ou comparações com o normal. A descoberta do partilhante em suas características únicas viabiliza procedimentos clínicos de acordo com a singularidade de cada sujeito. Continuando a reflexão, Strasburger sugere que, nessa estética, a céu aberto, brotam rosas, dálias, gerânios e pés flamboyantes, num solo cultivado pelo encontro do artesão com seu barro. Nesse paraíso, onde a lagarta se faz borboleta, existe uma contraditória harmonia, onde uns completam os outros. No espaço de construção compartilhada viabilizado pela interseção entre filósofo clínico e partilhante, os dados de semiose, as expressividades, as esteticidades brutas e seletivas, bem como outras infindáveis manifestações, são possibilitados. No solo de uma relação na qual o respeito ao irrepetível modo de ser e agir do outro ocorre, surge a oportunidade para se tornar quem é. A completude e a harmonia emergem nesse âmbito, onde todos os singulares respeitam as diferenças, sem os apelos aos princípios de verdade de uma pretensa ditadura da normalidade. Então, Strasburger encerra afirmando que, ao semeador da fauna e da flora, o pretexto se anuncia em cada broto desconsiderado. Talvez a queda da folha, flor ou fruto, ao fecundar um pedaço de chão, permita ao mago da natureza o encanto transformador de sua magia em um belo jardim. O semeador, isto é, o filósofo clínico, se direciona aos brotos desconsiderados. Na biografia de nosso autor, Hélio Strasburger, isso ocorre em seu interesse por trabalhar nos hospitais psiquiátricos, ambiente usado também para exilar os não considerados sãos pela sociedade. Também levou a filosofia clínica às periferias dos centros urbanos, nos quais a pobreza é o critério de exclusão. Então, Hélio trabalhou tanto em hospitais psiquiátricos quanto também em algumas periferias dos lugares onde morou. Assim, ao trabalhar com esses partilhantes, tão entregues às suas inversões, às vezes impossibilitados de exercer sua expressividade por meio de medicações, contenções em camas ou até eletrochoques, o filósofo clínico busca trazer à luz, no exercício de maiêutica, desconhecido até pelo próprio Sócrates, o indivíduo com dignidade de ser sujeito. Essa breve reflexão, a partir de um dos textos de Hélio Strasburger, não pretende esgotar sua abrangência hermenêutica, sequer cogita ser uma tradução definitiva de suas ideias. É próprio do vice-conceito dar margem para outras perspectivas. Porém, há um rigor presente nas reflexões do autor. Trata-se de resguardar, defender e apresentar a contribuição da filosofia clínica para o mundo das terapias
que é a noção da singularidade. É possível enriquecer o horizonte de compreensão das obras desse escritor, mas seria um equívoco buscar nessas palavras a negação desse princípio fundamental, que é a singularidade, do método, do qual dispõe em seu papel existencial. Então, é isso. Esse é o texto. Temos aqui a bibliografia, que é um texto meu, o do Fernando, e todos os livros que o Hélio publicou até agora. Né? Espero que ele publique mais uns 20 até aposentar. Então, tem aí umas obras dele. Aqui, nesse primeiro blog, nesse primeiro link aqui, é um link dos meus contatos, do YouTube, rede social e tudo mais. Esse segundo aqui, o Hélio está reservando para textos só de autoria dele. Ele começou há pouco tempo e tem muitos textos muito bons lá. E o da Casa, que é uma junção de muitos autores que ele coloca lá, de vários centros de formação, muitos textos de filósofos clínicos e também de outras áreas. E esse blog já está com mais de 1 milhão de acessos desde quando foi criado, né, e continua sendo atualizado. Muito bem. Aí era até 7h40, podia até ter demorado mais, mas não precisou.